E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje eu irei abordar os principais tópicos a respeito de função do primeiro grau, então vamos lá. Função do primeiro grau. Então vamos iniciar aqui o estudo a respeito de função polinomial do primeiro grau. Vamos analisar a seguinte situação. Toda vez que iniciamos o estudo a respeito de função do primeiro grau, é interessante introduzir esse assunto com uma situação problema. Então vamos analisar essa aqui. Uma fábrica de camisetas tem um custo fixo de R$ 3.000 por mês para manutenção e aluguel das máquinas. Além disso, o custo de produção é de R$ 15 por camiseta fabricada. Escreva a função que relacione o total mensal C, com a quantidade de camisetas produzidas X. Então, eu tenho aqui, primeiramente, na letra A, determinar uma lei que represente aqui o custo de fabricação dessas camisetas. E na letra B, qual será o custo total para a produção de 100 camisetas em um mês? Então, vamos observar o seguinte. A primeira vai ser dada por isso aqui. C de X é igual a 15x mais 3.000. Esse 15 representa o valor por unidade, X representa a quantidade de camisetas e o 3.000, aquele valor fixo ali de manutenção das máquinas, entre outras despesas que a fábrica tem. E aí, a lei de formação é dada por isso aqui, C de X é igual a 15x mais 3.000. E na letra B, qual será o custo total de produção de 100 camisetas? Basta substituir no X o valor de 100 e aí fazer o cálculo. C de X é igual a 15 vezes 100 mais 3.000. 15 vezes 100 vai dar 1.500, 1.500 mais 3.000 igual a 4.500. Então o custo será de R$ 4.500 para fabricar 100 camisetas. Vamos à definição aqui do que vem a ser função polinomial do primeiro grau. Chamamos de função polinomial do primeiro grau a função f de R em R, ou seja, o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais, que associa cada número real x ao número real ax mais b com a diferente de zero. E função polinomial do primeiro grau, a função f de R em R, sendo f de x igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero. É importante ressaltar que o a tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, qualquer valor que eu substituir para x aqui vai dar zero, a vezes qualquer número, ou seja, no caso zero vezes qualquer número vai ser zero, o que sobra para a gente aqui é apenas o b, e aí teremos uma função constante que veremos mais adiante. Exemplos. F de x é igual a 3x mais 6, onde a vale 3 e b vale 6. Lembrando que o a sempre multiplica o x e o b fica sozinho. Então o a vale 3, o b vale 6. F de x igual a menos 2x mais 2 terços, onde a vale menos 2 e b vale 2 terços. F de x igual a 0,25x mais 10, onde a é igual a 0,25 e b vale 10. E aqui, f de x igual a 5x, onde a vale 5 e b vale 0. Repare que eu não tenho número nenhum somando aqui o meu 5x, então se eu não tenho número nenhum somando, significa que esse número tem que valer zero. Função crescente. Aqui eu vou explicar o que vem a ser uma função crescente, então vamos analisar o seguinte. Se para quaisquer elementos x1 e x2 de um subconjunto A do domínio de uma função f com x1 menor que x2, tivermos f de x1 menor que f de x2, ou seja, a imagem do primeiro ponto menor do que a imagem do segundo, a segunda coordenada, então diremos que f é uma função crescente em A, crescente nesse domínio. Observe o gráfico. Então vamos analisar aqui o gráfico de uma forma bem detalhada para que vocês possam entender essa ideia. Eu tenho aqui a coordenada do meu eixo x, lembrando que o eixo x representa a minha reta real, o y também, só que em posições diferentes, são eixos ortogonais, eles formam um ângulo de 90 graus. E aí, lembrar o seguinte, se eu vou me distanciando para a direita de x, esses valores vão crescendo, e em y a mesma coisa, se eu vou subindo aqui, esses valores vão crescendo. Então o x1 aqui, ele é menor do que o x2 em relação à questão de valor posicional. Eles estão nesse intervalo aqui, representado por azul, que é o nosso subconjunto A. E aí temos o seguinte, a imagem de x1 é o f de x1, e a imagem de x2 é o f de x2. E aí, se vocês repararem, olha o seguinte, à medida que meus valores vão crescendo, a minha função também vai. Então, a imagem também vai. À medida que os valores em x crescem, os valores em y também crescem. Então, observe a condição. O x1 é menor que x2, então eu vou ter o meu f de x1 menor do que o f de x2. Se isso acontecer, a minha função ela será crescente. E quando a função é decrescente? Se para quaisquer elementos x1 e x2 de um subconjunto A do domínio de uma função f, com x1 menor do que x2, mantém essa condição, tivermos f de x1 maior do que f de x2. Então diremos que f é uma função decrescente em A, decrescente nesse intervalo ali, nesse subconjunto. Então temos aqui a representação gráfica. O x1 e x2 mantêm a mesma posição, x1 menor que x2, e observe o seguinte, olha,
a imagem desse ponto aqui, dessa coordenada, está aqui, fx1. E o x2 está aqui, a imagem dele está aqui. Repare que a imagem da primeira coordenada é maior do que a da segunda. Então, essa função ela está decrescendo dentro desse intervalo aqui, que é o nosso subconjunto A. Beleza? E aí, mais para frente, vamos ver exatamente como que a função do primeiro grau, por ser uma reta, fica mais fácil evidenciar isso, tá bom? Então, prosseguindo, características importantes da função do primeiro grau. A primeira é o conjunto domínio. O domínio da função do primeiro grau é o conjunto dos números reais. A gente define aqui df igual a r, né? Esse r destacado, que esse pequeno tracejado aqui representa o conjunto dos números reais. E aqui, o conjunto imagem é o conjunto imagem da função do primeiro grau, é o conjunto dos números reais. Imagem de f é igual a r. Então, tanto o domínio quanto a imagem é o conjunto dos números reais. E aqui, o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente a é denominado coeficiente angular. Então, naquela fórmula f de x igual a x mais b, esse a recebe o nome de coeficiente angular, que tem a ver com a inclinação da reta, né? O ângulo de inclinação ali, que a gente vai ver isso mais aprofundadamente lá na geometria analítica, tá? Aqui a gente considera apenas como uma taxa de variação média. Mas prosseguindo, coeficiente linear. O coeficiente b é denominado coeficiente linear. A função do primeiro grau é crescente em R, ou seja, dentro dos números reais, quando A é maior do que zero, e decrescente em R, quando A é menor do que zero. Então, se o meu coeficiente A for um número maior do que zero, positivo, essa função será crescente, e se ele for menor do que zero, essa função será decrescente. Função constante. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função constante quando a cada elemento x pertencente a R associa sempre o mesmo elemento c pertencente a R. Ou seja, para qualquer valor que eu atribuir à minha função, eu sempre vou obter o mesmo resultado. Vamos analisar o seguinte. Então, f de x será igual a c para qualquer valor, para todo x pertencente, no caso, aos reais, tá? O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 0 e c, ou seja, 0 para x e c para y. Vamos analisar o gráfico daqui a pouco. A imagem é o conjunto imagem de f é igual a c. Então, para todos os valores de x, eu sempre vou obter, no caso, o número c. Então, a imagem vai ser o conjunto unitário aqui, c. Vamos analisar o gráfico. Então, temos aqui o eixo y, o eixo x, e aqui, reparem o seguinte, olha, qualquer valor que eu atribuir a x, sempre vai bater nessa reta. Qualquer valor que eu pegar, sempre vai bater nessa reta. Então, é uma reta, é uma função constante, ela está passando, isso aqui é uma forma genérica, tá? Ela está passando no ponto C. Então, esse ponto tem coordenadas 0 para x e c para y. Vamos analisar uns casos específicos aqui. f de x igual a 5. Então, o gráfico vai ficar desse jeito aqui, olha. O 0 vai até o 5, 0 para x, 5 para y. Mas se eu pegar qualquer valor aqui para x sendo negativo ou sendo positivo, eu sempre vou bater nessa reta. Vou bater no número 5 para a minha imagem, tá? Não importa qual valor eu atribuo a x, eu sempre vou obter o número 5, porque essa função é uma função constante. Aí lembrando por que ela é constante, porque o meu coeficiente a ele é igual a zero. Vamos ver outro exemplo aqui. f de x é igual a menos 2. E aí, eu tenho essa representação aqui, ó. O eixo y, o eixo x, e como está abaixo do eixo x, o meu x aqui vai ser negativo. Melhor, o meu y vai ser negativo. Eu saio do zero e vou até o menos 2. Menos 2 é a minha imagem. Então, qualquer valor que eu atribuir para x sempre vai dar menos 2. Função identidade. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função identidade quando a cada elemento x pertencente aos reais associa o próprio x, isto é, f de x é igual a x. O gráfico da função identidade é uma reta que contém a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, ou seja, dos primeiros e terceiro quadrante. A imagem é formada pelo conjunto dos números reais, e aí vamos analisar o gráfico. Olha, temos aqui o gráfico da função identidade, e aí vamos destacar o seguinte, olha. Se x vale 1, o meu y vai valer 1. Então, coordenada 1, 1. Se x vale 2, o y vale 2. Se x vale menos 1, o y vai valer menos 1. Se x vale menos 2, o y também vai valer menos 2. Então, para cada valor que eu atribuir a x, eu vou obter o mesmo valor em y. E o gráfico dele, da função identidade, é descrito por desse jeito aqui. Então, corta aqui o primeiro quadrante, dividindo o ângulo no meio. Esse ângulo aqui valeria 45 graus e aqui valeria 45 graus. O terceiro quadrante, a mesma coisa. Esse ângulo aqui valeria 45 graus e o daqui valeria 45 graus. Lembrando a ideia de quadrante, a gente numera aqui é o primeiro, aqui é o segundo, terceiro e quarto, sempre no sentido anti-horário.
Então vamos prosseguir aqui. Função linear. Uma função, no caso, uma aplicação f de R em R recebe o nome de função linear quando a cada elemento x pertencente aos reais associa o elemento ax pertencente a R, em que A é diferente de zero, é um número real dado, isto é, f de x é igual a x. Ou seja, a minha função linear aqui eu não tenho o meu termo b, que seria o meu coeficiente linear, eu só tenho o meu coeficiente angular, o b equivale a zero. O gráfico da função linear passa pela origem 0, 0. Então, qualquer função que eu tenha escrito desse jeito aqui, por um número real multiplicando x, sempre vai passar pela minha origem, que seria o ponto 0, 0. A imagem do conjunto é os reais, e aí vamos analisar a questão do gráfico. Exemplo, construa o gráfico da função f de x igual a 2x. Para construir, vamos criar a seguinte tabela. Vamos atribuir dois valores a x, apenas dois números, 0 e 1, e aqui temos a lei de formação da função, que é escrita como 2x. Então, se eu atribuir 0, eu vou ter 2 vezes 0, que é 0. Se eu atribuir 1, 2 vezes 1, que é igual a 2. E aí, vamos construir esse gráfico aqui passo a passo. Temos aqui os eixos coordenados, x e y. Vamos marcar o primeiro ponto, que seria a origem, 0, 0. E o segundo ponto, que parte do 1 e vai até o 2. E por fim, basta traçarmos a nossa reta. Construa o gráfico da função f de x igual a menos 2x. Mesma situação, porém, uma função decrescente nesse caso. Vamos atribuir o valor 0 e 1. 0 vai dar 0, menos 2 vezes 0 dá 0. 1, substituindo no x, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Novamente, vamos construir os eixos, marcar os pontos. Primeiro ponto 0, 0, depois o ponto do 1 e menos 2, ou seja, 1 para x e menos 2 para y. E por fim, traçamos a nossa reta. Temos aqui o gráfico dessa função aqui. Raiz ou zero da função do primeiro grau. Raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau é o valor do seu domínio cuja imagem é zero, sendo y igual a f de x igual a x mais b. A gente pode escrever desse jeito, apenas y igual a x mais b ou f de x, tanto faz aqui. Com a diferente de zero temos x é zero raiz de f se somente se f de x é igual a zero, ou seja, esse valor x só será raiz se a minha imagem for igual a zero, se a minha f desse valor for igual a zero. E aí, assim, ax mais b é igual a zero apresenta uma única solução. Vamos isolar o valor de x aqui e descobrir qual é o valor dessa solução. Ax mais b é igual a zero, passando o b para o lado direito ele vem negativo, ax é igual a menos b, passando o a dividindo, lembrando que o a é diferente de zero, então a gente pode passar ele dividindo, tá? Ou, no caso, dividindo por a de ambos os lados, para ficar um pouco mais coerente com as normas. X é igual a menos b dividido por a. Essa aqui é a nossa solução, é a nossa raiz, é definida desta forma, menos b dividido por a. E aí, lembrando que para a, diferente de zero. Exemplos. Seja a função y igual a 2x menos 6, para obtermos a sua raiz ou zero, faremos y igual a zero. Ou seja, vamos pegar essa expressão, 2x menos 6 igualar a zero. Y é igual a 2x menos 6, 2x menos 6 igual a zero, 2x igual a 6, a gente passa esse 6 para o lado direito, ele troca o sinal. Uma outra maneira de explicar isso, a gente soma 6 de ambos os lados, aí cancela com esse 6 negativo. Mas o passar para o outro lado, eu acredito que fica fácil de ser entendido também. Lembrando que a gente só troca sinal quando o número está somando ou está subtraindo. Na multiplicação e na divisão a gente não faz a troca de sinais. Esse número 2 está multiplicando x, a gente vai passar ele dividindo 6 ou dividir de ambos os lados por 2. X é igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3. Esse valor aqui é o valor que zera a minha função. Dá para verificar. 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 6 é igual a zero. Gráfico da função do primeiro grau. A representação gráfica de uma função do primeiro grau f de x igual a x mais b com a diferente de zero é uma reta não paralela aos eixos OX ou OY, ou seja, não é paralela ao eixo x nem ao eixo y, sendo raiz ou zero da função a abscissa do ponto onde a reta intercepta o eixo OX, ou seja, sendo a raiz aquele ponto onde a reta corta o eixo x. Construção do gráfico. Primeiro, atribuindo-se alguns valores a x, obtém-se valores em y correspondente. Então, o primeiro caminho é aquilo que foi feito anteriormente com outro gráfico, a gente atribui um valor para x e obtemos um valor correspondente em y. Segundo, localizando no plano cartesiano os pontos x e y e traçando a reta que passa por eles. Então, após determinar os pontos que a gente quer para esse gráfico, e aí eu vou explicar quais pontos eu sugiro escolher, tá?
E a gente basta colocar esses pontos no plano cartesiano e depois traçar a reta. Exemplo, dada a função f de x igual a 2x menos 6, construa o seu gráfico. Então, primeiramente, vamos montar a seguinte tabela e colocar aqui os pares ordenados. Aqui vamos atribuir os valores para x e aqui vamos calcular os valores em y e aqui vamos determinar os pares ordenados, primeiro coordenada para x, segunda coordenada para y. Então, primeiro ponto que eu sugiro, sempre um ponto negativo para x, que fica à esquerda do eixo da origem, né? Um ponto negativo, no caso aqui vamos pegar o menos 1. Então, substituindo o menos 1, temos 2 vezes menos 1, menos 6, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 6, menos 8. Então, o nosso par ordenado será menos 1 e menos 8. O segundo valor que eu sugiro jogar é o valor de zero, que a gente pega o ponto que intercepta o eixo y. Nada mais é do que o próprio menos 6 ali, tá? Depois eu justifico isso. Então, substituindo zero, 2 vezes zero vai dar zero, menos 6, menos 6. Então, temos aqui nossa coordenada 0 e menos 6. Substituindo o ponto 1, já um valor positivo. Então, 2 vezes 1 dá 2, menos 6 vai ser 2 menos 6, que é igual a menos 4. Então, temos a coordenada, falta uma vírgula aqui, 1 e menos 4. Eu vou deixar desse jeito mesmo. E prosseguindo, temos aqui o gráfico. Vamos pegar os pontos, né, os nossos pares ordenados e substituir no gráfico. Temos aqui o eixo x, o eixo y e aí vamos marcar os planos, os pontos aqui. Primeiro, o ponto de coordenada menos 1 e menos 8. Eu saio do meu menos 1 e vou até o meu menos 8 aqui em y. E depois, do 0 até o menos 6. Saio do meu x valendo 0 e marco em cima do meu x, do meu y valendo menos 6. Então, saio com 0 e vou até o menos 6. A gente está em cima do eixo y aqui. E por último, o 1 até o menos 4. Então, temos aqui 1 e menos 4. Repare que esses três pontos, eles me entregam valores, o valor que toca o eixo y, mas não me entrega o valor que toca o eixo x. Eu vou mostrar um outro caminho para construir gráfico com apenas dois pontos. A gente pega esse valor aqui, que toca o eixo y, e o valor que toca o eixo x, que nada mais é, a gente pega o coeficiente linear e pega a raiz dessa função. E aí, por fim, traçamos a reta, temos aí o gráfico de uma função do primeiro grau. Pontos especiais no gráfico da função do primeiro grau. Exatamente isso que eu estou falando. Dado o gráfico da função do primeiro grau, destacamos dois pontos importantes. Primeiro, interseção com o eixo das abscissas, eixo x, e segundo, interseção com o eixo das ordenadas, que é o eixo y. E aí, destacamos esses dois pontos importantes aqui, que é a forma que eu prefiro construir gráficos aí de função do primeiro grau, que uma reta ela é definida por dois pontos. Dois pontos determinam a reta, lembrando lá do princípio de geometria, e aí eu consigo traçar uma reta com dois pontos. Esse ponto aqui ele é dado pela coordenada de x, onde é a minha raiz. Se eu tenho a raiz, eu vou ter 0 em y, lembrando sempre que a raiz é o valor que zera o meu y. E aqui em x, ou melhor, em y, eu tenho o valor onde a gente substitui 0 para x e obtém o valor de b em y. Sempre que eu substituir 0 em x, eu vou obter b em y. Então esses são os dois pontos aí que a gente chama de pontos especiais do nosso gráfico. Taxa de variação média da função do primeiro grau. Só um adendo, toda vez que vocês forem construir então um gráfico de uma função do primeiro grau, vocês podem utilizar apenas esses dois pontos, a raiz e o ponto que toca o eixo y, e vocês terão aí um gráfico de uma função do primeiro grau perfeitinho, destacando os principais pontos. Então vamos então à taxa de variação média da função do primeiro grau. Em qualquer função f de R em R, quando acrescentamos h à variável x, passando de x para x mais h, há em correspondência um acréscimo, f de x mais h menos f de x no valor da função. Isso aqui é um pouquinho meio assim, como é que eu vou dizer? Não é complexo de se entender, mas requer um pouco mais de atenção, tá? Então, quem estiver assistindo a aula aí, presta bastante atenção em como que eu farei a construção disso aqui. Então, vamos lá. Dado x, ou seja, a primeira coordenada no eixo x, e x mais h, eu vou somar um valor, né, números reais, com h diferente de zero, o número f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa aqui é a minha variação, minha taxa de variação. Vocês vão entender bem o que é isso aqui quando eu for olhar a questão do gráfico. Então, o que acontece? Eu estou pegando um valor em x e pegando um valor um pouco depois de x, que a gente está acrescentando essa quantidade aqui, h. Tá?
chama-se taxa de variação média da função f no intervalo x e x mais h. Então, essa razão aqui, f de x mais h menos f de x dividido por h, significa taxa de variação média da função. Na função do primeiro grau vai ficar conhecida apenas como taxa de variação, porque a variação ela é constante. Beleza? Então vamos para a questão gráfica que vocês vão entender perfeitamente isso aqui. Primeiramente temos uma reta aqui, temos o valor x e vamos ter a nossa imagem f de x. Depois vamos andar uma certa unidade aqui para frente que a gente vai chamar de h. Que valor de h? Qualquer valor. A gente está pegando uma forma genérica aqui, tá? Esse h poderia ser 2, 3, 4, 5 unidades, não importa para a gente. E aí se a gente andou h unidades para frente, vai ser x mais h, essa próxima coordenada. E aqui vamos ter a imagem desse ponto. Lembrando que esse valor aqui é um número, x mais h. Né? Suponha que eu esteja no 3 e ando 2 unidades para frente. Esse valor aqui seria o 5. 3 mais 2 daria 5. Então, eu estaria calculando aqui, na verdade, o f de 5. Então, está tranquilo até aqui. E aí, é o seguinte, olha, quando a gente olha a diferença desse valor aqui em relação ao eixo y e esse valor, eu vou estar calculando essa distância aqui, que é a minha taxa de variação média. E aí, vamos ver quanto que vale isso. Tá? Dado x e x mais h, números reais, com h diferente de zero, a função afim f de r em r, definida por f de x igual a x mais b, sua taxa de variação média em relação a x é dada pelo número. É dada por isso aqui, como a gente viu, e aí vamos desenvolver isso aqui. Como que é a lei de formação da nossa função? Ax mais b. Então, no lugar de x, para essa primeira função aqui, eu vou substituir x mais h. Então, no lugar de x, eu vou colocar x mais h. Então, temos o a aqui multiplicando o x mais h, mais o valor de b, que é aquela constante lá, o nosso valor fixo, né? O nosso coeficiente linear. Menos a minha f de x, ou seja, menos a minha função ax mais b, isso tudo dividido por h. E aí, vamos fazer a distribuição, olha. A vezes x, ax. A vezes h, AH, mais esse valor de B aqui. E aqui vamos trocar o sinal. Menos vezes mais, menos, então vai ficar menos AX, menos vezes mais, menos, menos B. Isso tudo dividido por H. E aqui a gente pode simplificar algumas coisas, olha. Esse AX a gente corta com esse menos AX. Esse B positivo a gente corta com esse menos B. E sobra para a gente AH dividido por H. Esse H a gente simplifica com H, porque o H também é diferente de zero, então a gente pode fazer isso. O que sobra para a gente é o coeficiente angular, ou seja, o A. Então, a nossa taxa de variação nada mais é que o nosso coeficiente angular. Eu estou meio que deduzindo aqui para vocês o que vem a ser a nossa taxa de variação, tá? Portanto, f de x mais h menos f de x dividido por h dá a, que é o coeficiente angular. Assim, a taxa de variação média em relação a x de uma função afim qualquer, definida por f de x igual a x mais b, é o nosso coeficiente angular, que é o a. Tá? É ele que determina a inclinação da nossa reta. Determine a lei que define a função representada nos seguintes gráficos. Então, agora a gente vai determinar a lei de formação, dado um gráfico de uma função do primeiro grau, a gente vai definir qual é a lei de formação desse gráfico, que representa, no caso, essa reta. Então, temos aqui dois pontos, ponto de coordenada menos 2 e 0 e 4. Lembrando o seguinte, olha, eu já vou dar uma dica aqui. Toda vez que o meu gráfico cortar o eixo y, esse aqui é o valor do meu b. Então, meu b equivale 4, tá? Já fica essa dica. E aí, prosseguindo com essa ideia, esse aqui é a nossa raiz, né? Então, a gente vai determinar a lei de formação. Primeiramente, vamos destacar esses pontos aqui. Primeiro ponto, menos 2 e 0. Por que eu estou considerando menos 2 e 0 o nosso primeiro ponto? Da esquerda para a direita, o menos 2 ele é menor do que o 0. Então, eu estou considerando isso o meu primeiro ponto. Daqui, o meu x1, que é a primeira coordenada, vale menos 2. E o meu f de x1, ou seja, a imagem de menos 2, é igual a 0. E o segundo ponto, 0 e 4, o meu x2 vale 0 e f de x2 é igual a 4. E aí, vamos determinar o nosso coeficiente angular, que é definido por f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. E basta substituir esses valores. Olha, o f de x2 vale 4, então vai ser 4 menos 0, que no caso é o meu f de x1, dividido por x2, que vale 0, menos, lembrando que esse menos aqui é da fórmula, tá? Estou subtraindo uma outra coordenada, então menos, que é essa fórmula aqui, o valor do meu x1, que vale menos 2. Menos com menos vai dar mais, aqui vai ficar positivo então. Então, A é igual a 4 menos 0 dá 4, menos com menos fica mais, então aqui fica 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a gente pode definir a lei de formação da seguinte maneira, olha, f de x é igual a x mais b. O meu 2 aqui é o valor do meu A, mais o valor de b. Aqui eu já poderia ter substituído de uma vez, tá? Aquela ideia que eu disse aqui,
E no caso, toda vez que o meu gráfico corta o eixo y, esse é o valor do meu b. Isso para uma função do primeiro grau, tá? Então, o meu a aqui vale 2 e o meu b vale 4. Então, a gente tem aqui a lei de formação dessa função. Obtenha a lei de formação da função f de x igual a x mais b, que passa pelos pontos 1 e 0 e 2 e menos 2. No exercício anterior, a gente obtemos a lei de formação através do gráfico. Aqui a gente vai obter a lei de formação dado dois pontos dessa função. Primeiramente, vamos destacar os pontos 1 e 0. O meu x1 vale 1. A imagem desse ponto, f de x1, vale 0. No ponto 2 e menos 2, o meu x2 vale 2, que é a primeira coordenada, e o f de x2 vale menos 2, que é a segunda coordenada. E aí a gente aplica a fórmula f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. E aí basta substituir. O meu f de x2 vale menos 2, então menos 2 menos o meu f de x1, 0. Dividido pelo valor de x2, que nesse caso vale 2, menos 1. Aqui não tem 2 sinal de negativo, porque o segundo valor ele é positivo. Se aqui fosse menos 1, eu teria que colocar menos menos aqui, tá? Então, menos 2 menos 0 dá menos 2, 2 menos 1 dá 1, menos 2 dividido por 1 é igual a menos 2. Então, temos aqui um coeficiente negativo, essa função é uma função decrescente, tá? E aí, veja bem, olha, eu não sei o valor de b aqui porque o meu x ele não valia 0. Se o meu x valesse 0 em alguma coisa aqui, a imagem desse valor seria o valor de b, que não é o nosso caso aqui. Então, temos que descobrir isso da seguinte maneira, olha, vamos substituir o nosso coeficiente aqui, angular, que vale menos 2, a função vai ficar com essa cara aqui, f de x é igual a menos 2x mais b. E aí, vamos escolher um dos pontos para calcular nessa função. A gente vai escolher o primeiro ponto, ou seja, quando x vale 1. E basta substituir aqui e a gente encontra o valor de b. F de 1 é igual a menos 2 vezes 1 mais b. F de 1 vale quanto? F de x1, que é o valor de f de 1, é igual a 0. Então, 0 é igual a menos 2 mais b. Passando esse menos 2 para o outro lado, isolando b, b é igual a 2. Então, nosso b aqui é positivo. E aí, a lei de formação fica assim. F de x é igual a menos 2x mais 2. E se você é novo por aqui, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Deixe nos comentários suas sugestões e críticas. E aos mais velhos de casa, muito obrigado por acompanhar o meu trabalho e até a próxima.